Boa noite, mais uma live, iniciando uma live e encerrando a nossa jornada de lives. Estamos muito felizes e honradas em poder compartilhar esses momentos com vocês aqui, bons gestores. Vamos esperar a Daiane entrar. Enquanto isso, eu vou colocando os comentários aqui. Olá, pessoal. Olá, bom dia. Olá, boa noite, querida. Como está? Boa noite, tudo ótimo. Muito feliz mais um dia por estarmos aqui, né? Será mais uma live de muitas coisas boas, de muito aprendizado e a gente está muito feliz por esse dia. Olá, meninas. Olá, tudo Vocês bem? me ouvem bem? Agora sim, bem melhor. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, nossa aliada BG, nossa parceira, Daiane Romão, está aqui conosco hoje, nossa convidada super especial. Vim falar, né, um pouquinho da sua história e também como que você chegou até aqui, contar um pouquinho quem é você e para que o pessoal entenda o porquê nós escolhemos uma pessoa tão especial para fazer parte desse projeto, uma pessoa que a gente admira, uma profissional incrível aí com seus resultados, e é tudo isso que a gente quer trazer para os nossos bons gestores aqui. Uma pessoa que tem muito a contribuir na nossa jornada e com certeza vai ser uma troca. Durante bastante tempo a gente quer fazer essa parceria, com certeza trazer cada vez mais bons frutos. Conta um pouquinho para nós. Obrigada aí, meninas, pelo convite de vocês. Eu sinto muita honra, né, de poder participar aí como aliada de vocês, né, para poder levar um pouquinho do meu conhecimento aí para os bons gestores, né, da área da beleza. E eu sou psicoterapeuta, né, trabalho como psicoterapeuta aqui em São José. Tenho um consultório aqui onde eu atendo presencialmente e online também. E atuo também, né, como analista de perfil comportamental, como a Thali falou, né, que é o tema aí da nossa live. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância, né, de entender um pouquinho do nosso comportamento. Quando a gente entende o nosso comportamento, a gente também entende o comportamento do outro. E entendendo isso, a gente consegue desenvolver melhor, né, o nosso profissional e o nosso pessoal também, como a gente falou, isso anda junto, né? A gente sabe que está tudo aliado aí. Então, vocês, bons gestores que estão aqui na nossa live, manda o aviãozinho para todos que querem saber um pouco mais da importância da análise de perfil comportamental, né? Porque nós, que somos do grupo de gestão, somos gestoras de negócios, a gente sabe a importância de que um negócio é feito de pessoas, e pessoas muito bem relacionadas e sabendo o seu perfil, acaba gerindo uma empresa muito melhor. Isso é algo que eu e a Thalissa, nós não entendemos profundamente, porém tenho certeza absoluta que hoje a gente vai aprender muito com você, Dai. Obrigada, meninas. Meninas, eu acho que a gente está aí com bastante interferência, né? Não sei se vocês escutam essa interferência. Eu estou ouvindo também. Vocês acham que é do meu celular? Então, tenta... Deixa eu ver se eu consigo. Gente, eu não sei se é meu celular. Um barulhinho eu vou fazer o agora. seguinte, para a gente testar e vocês verificarem melhor, eu vou dar uma saída da live e já entro novamente, tá, meninas? Vou fazer isso. Tecnologia, né? Acontece. Desafios tecnológicos, isso, vamos lá. Exatamente. Todo mundo tem. Enquanto isso, para quem está chegando aqui, passando pela live, hoje nós falaremos sobre um tema muito importante, que é conhecer o perfil comportamental, se conhecer, saber os seus pontos, né, suas habilidades, o que você tem de bom para oferecer e aproveitar o máximo desse perfil para trazer bons resultados para o seu negócio, para a sua equipe. E a Daiane Romão, ela é especialista em perfil comportamental, ela é psicoterapeuta, tem muito conhecimento, uma bagagem incrível para passar aqui para nós.
para que a gente possa também auxiliá-los nessa jornada de autodesenvolvimento como pessoa. Né? Isso. Como E a principalmente, né, Daniela já fez trazendo... a abertura aí da vida da pessoa. Na verdade, a gente cria um CNPJ, mas a gente nunca se desvincula do CPF, a gente carrega junto, né? É verdade. Ela tá falando que tá com muito ruído, Thali. Ó, caiu. E aqui não tem nada. O que será, hein? Porque aqui ela saiu, eu parei de ouvir, eu não tô ouvindo mais o ruído. Agora parou. Mas ainda tá, um pouquinho. Você tá com o Não, não fone, tô com mais? nada. Vou desligar aqui o ar, vamos ver se pode ser isso. É o ar. É? Aham, é o teu ar. Sério? Sim, é o teu ar. Que coisa doida. Então vamos lá, né? Qualquer coisa a gente vai Não, vai tirando a morrer de roupa. calor aí. Se você é do Rio Preto, imagina que Que coisa maravilhosa, né? maravilhoso! Um Deixa eu só colocar calor uma de luzinha. 40 graus aqui. Então, tudo bem. Se vocês verem que eu começar a passar mal aqui, vocês não vão. Então, Começar vamos lá, a vamos dar uma caída na colocar pressão, né? novamente. Vamos Vamos começar lá. novamente. Vamos. Quer que eu saia e entre de novo? Não, vamos. Depois a gente corta aí. Importante é o conteúdo. A gente sabe que às vezes as coisas externas acontecem e a gente tem que estar preparado para isso também. Aê! Era o ar-condicionado da Eu percebi. meu ar-condicionado, Eu gente. tava de Então, vou ter que... ouvinte, eu tava de ouvinte e assim que desligou o ar, melhorou completamente o som, Aham. realmente. Sim, era Gente, o que ar. complô contra mim. Que Né? absurdo! A gente quer ver você Minha maquiagem vai derreter aqui, meu Deus. E lá em Rio Preto é o lugar mais quente que existe quase no Brasil inteiro, né? E a Thalissa vai ter que ficar sem ar-condicionado. Aqui, ó, tô quase colocando ar-condicionado no banheiro, né? Em todos os cômodos da casa. Otário, mas Vai passando, vai ligando o ar. isso é inteligência emocional, tá vendo? Tá Exatamente. Até na hora vendo? né? Vamos entender um pouquinho aí. Colocar É em prática, um né, teste Karen? ao vivo pra gente falar sobre isso. Não, é engraçado, né? Foi exatamente com a Dai, né? Que vai falar sobre comportamento e aí acontece. Mas vamos lá, pessoal. Dai, então conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória, como você chegou até onde você chegou, porque como a gente falou, você também é uma boa gestora, porque apesar de não estar exatamente na área da beleza, que é onde é o book de gestão atua 100%, você também atua na beleza, na minha opinião, porque pessoas que se entendem, elas se sentem muito melhores, ela tem uma autoestima muito melhor, ela sabe se comunicar muito melhor e, consequentemente, ela se sente muito melhor. É isso mesmo. Então, trazendo um pouquinho da tua experiência, conta pra gente como que você se formou, qual que é a tua formação, o que que você faz. E agora eu acho que vamos, gente. Vamos, agora Tá tudo bem calmo por aqui. Tá bem? Então, meninas, a minha formação lá atrás, né, foi em contabilidade, né? Eu trabalhei muito tempo, por muitos anos, na área financeira. Então, eu trabalhava com burocracias, né? Até que teve um momento na minha vida que isso tudo mudou, né? Eu já estava, assim, em busca de autoconhecimento, busquei alternativas porque eu não estava feliz no que eu fazia, né? Mas sem entender muito o porquê, né? Porque aos olhos de qualquer pessoa, poxa, é um trabalho legal, já tem assim uma certa autonomia, um E status. é uma e tudo mais. estabilidade, né, Dai? Exatamente. E eu não entendi o porquê. Na verdade, eu não consegui entender, né? Então, aquela mistura de emoções e tudo mais. E aí eu busquei, né? Eu já estudo, né? Autoconhecimento e venho desenvolvendo essa questão do comportamento há mais de 10 anos. Porém, eu atuo como profissional na área há 4 anos. Então, eu iniciei a minha carreira. E olha que interessante, o que foi a virada de chave lá atrás para mim, né? Foi justamente eu fazer a minha análise do meu perfil comportamental. Que até então eu não sabia o que era. Vivenciar o quanto isso é importante na tua vida para poder passar na vida dos outros, né? Que lindo. E, gente, olha que interessante. Ali eu entendi por que eu não gostava do que eu fazia. Porque não tem nada a ver com o meu perfil. O meu perfil ele é voltado para pessoas, né? Então, aí eu descobri isso. E aí é como se, ao mesmo tempo, né, deu uma virada, uma coisa que
que foi uma mudança muito brusca, mas também foi libertador, entende? Porque eu entendi que aquela culpa toda que eu carregava por ter feito uma faculdade inteira, me especializado e tudo mais, e eu não gostar daquilo, tinha um sentido, na verdade, né? Porque realmente não estava de acordo com o meu perfil. Que legal. Então aí eu comecei a trabalhar como coach e analista de perfil no início da minha carreira. Que bacana. E aí eu descobri mais aptidão para a área da psicoterapia, né, do entendimento das emoções. Então fui para essa área e hoje eu tenho um consultório, né, em São José, onde eu atendo na área mais da psicoterapia, mais presencial, né? E aí atuo também online, né, como analista de perfil. Desenvolvi aí uma mentoria para mulheres, voltada para mulheres, até porque o meu público em consultório já cerca de 95% já é o público feminino. Então, através da minha experiência, minha expertise aqui em consultório, eu trouxe essa questão emocional, que é o que eu atuo mais na psicoterapia, com toda essa questão de desenvolvimento pessoal, né, de comportamento. Então, eu aliei essas duas coisas para trazer aí uma mentoria, uma jornada para mulheres, né, para essa questão emocional e desenvolver aí sua autoestima, controle emocional. E é o que eu digo, né, para essas mulheres tomarem controle da própria vida. Então, hoje eu também tenho essa mentoria, né, uma mentoria em grupo. E na minha trajetória inteira, a minha história, né, é essa. Eu tô aí há 4 anos já atuando como psicoterapeuta aqui no consultório. Eu amo o que eu faço hoje, né? Atuo Olha com que pessoas lindo. que é o Olha, meu gente, perfil. eu me arrepiei, você acredita? Olha que lindo isso, né? Olha que lindo. Você realmente trazendo para nossa realidade de gestor, e você é uma gestora hoje. Olha que legal, você passou por um processo de autoanálise para descobrir realmente o teu amor, né? E hoje dá para ver nos seus olhos o quanto você ama fazer o que você faz. Muito legal isso. E trabalhar com mulheres, que é a predominância também do nosso público. Então, assim, estamos totalmente em Alinhado. sintonia aí. Isso que está nos conectando, com certeza é o que vai conectar aos nossos bons gestores também. E trazer toda essa expertise para que você auxilie eles nessa jornada de crescimento, porque o empreendedorismo é desafiador. O tempo todo temos que estar nos conhecendo, testando, validando modelos de gestão, porque nem sempre existe uma regra travada, cada negócio tem a sua particularidade. Lidamos com pessoas e pessoas são imprevisíveis, são diversos perfis que a gente tem que administrar. Então, esse tema para nós é essencial para que a gente possa também desenvolver o nosso trabalho da mentoria Book de gestão dentro das empresas, porque o gestor, em primeiro lugar, tem que se conhecer para saber também a forma de se expressar, de se comunicar. Exatamente. E fazer com que a equipe compre a ideia dele, né? Para que ele possa fazer com que os propósitos se cumpram. Uma meta para ser dada tem que ser meta para os dois lados, para ser concluída. E a gente entende que essa comunicação vem da clareza. E isso é importantíssimo para nós, esse autoconhecimento, que é o que você traz para nós hoje aqui. Muito legal, Dai. Você tá, nossa, de parabéns. A gente está muito feliz com você estar aqui, porque realmente eu acho que você é uma chave fundamental para construir com a gente esses gestores. Então, assim, como dizem, as pessoas costumam falar muito isso, né? Que na nossa maior dificuldade, né? No nosso maior obstáculo que a gente enfrenta na vida é onde está o nosso propósito, né? Então, eu descobri isso na minha trajetória, né? E hoje é o que eu levo para as mulheres, né? Para as pessoas que buscam também. E muitas vezes elas nem sabem que elas estavam procurando isso, que era o meu caso, né? Muitas vezes a gente precisa levar essa clareza para as pessoas, né? Para as gestoras, no caso, que muitas vezes não sabem lidar ali com o seu colaborador, com situações desafiadoras que exigem essa inteligência emocional, mas elas não sabem que existe aí uma ferramenta tão poderosa como a de perfil, né? De comportamento, para ajudarem ela a entender o que eu consigo melhorar no meu perfil e o que de
fato, eu consigo aproveitar de melhor do meu perfil, né? Do meu comportamental, do meu perfil Sim, comportamental. primeiro você coloca a máscara para depois colocar a máscara no outro. Provavelmente vocês Exatamente. já escutaram várias vezes isso, né? E é sobre você se conhecer, você se cuidar para depois pensar no outro, né? Então isso é fundamental. Então, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui compartilhando o teu conhecimento. Entrando agora um pouquinho mais da técnica realmente, tá, Dai? A gente quer saber o que é esse tal dessa análise de perfil comportamental, que às vezes a gente escuta e não entende nada, a gente acha que a gente é uma coisa, depois a gente vê que não tem nada a ver, a gente pressente, tem uma coisa mais... Nós mulheres, né, somos bastante intuitivas, a gente sabe que a gente não gosta, mas às vezes a gente não sabe o porquê. É. Conta um pouquinho do que é análise de perfil comportamental. Então, meninas, eu atuo, né? Eu utilizo a metodologia DISC. Muitos já devem ter ouvido falar, outros talvez nem tanto. Essa metodologia, ela foi criada por um psicólogo organizacional. Então, qual que era a necessidade dele quando ele criou, né? Ele era um estudioso e psicólogo organizacional, então dentro da empresa ele precisava entender melhor o perfil para poder fazer contratações e ajudar também no quadro ali, né, de colaboradores. Então, ele desenvolveu essa metodologia através dos estudos, né, de Carl Jung e do William Moulton Marston, que são estudiosos lá, né, Carl Jung da década de 20 e o Marston da década de 40, né? E através dos estudos deles, ele desenvolveu essa técnica como ela é utilizada hoje, né? Essa metodologia. Então, nada mais é do que são vários questionários, né, que a gente responde, então, de uma forma bem precisa, então, através de um sistema, né, onde a gente consegue entender ali qual que é o perfil de cada um. Temos 4, que é a sigla DISC, né, que são DISC que seria D-I-S-C, e aí são palavras em inglês que a gente traz para o português. Então, o D de dominance, né, que é dominante, influente, estáveis, na verdade em inglês eu não sou muito boa na pronúncia, mas é steadiness, né? Steadiness. E o S, que seria, o C, que seria consciências, que em português seria consciência, a gente traz mais para a tradução de analítico, porque faz mais sentido em português analítico. Então seria o perfil dominante, o perfil influente, o perfil estável e o analítico. E vou falar um pouquinho de cada perfil só para dar uma pincelada e vocês entenderem. Mas é importante a gente entender que todos nós possuímos os 4 perfis, né? O que vai ser diferente? A proporção para cada um, que daí se torna, né, único para cada pessoa. Então, a gente vai ter proporções diferentes dos perfis, né? Então, o que é o perfil dominante, né? São pessoas mais diretas, pessoas mais decididas, né? São pessoas que gostam de uma competitividade, né? São pessoas que têm muita facilidade com lidar com desafios, elas ficam muito confortáveis, gostam, e isso é nato nelas, da questão da liderança. A gente vê crianças, a gente já fala, quando a gente vê aquela criancinha que já demonstra essa pequena liderança, né, quando criança, a gente já fala assim, nossa, isso daí é um dominante, porque isso é nato dos dominantes, né, eles gostam muito dessa questão da liderança, né, e eles trabalham muito com foco no resultado, né, e aí depois a gente tem o influente. Quem que é o influente? O influente é aquelas pessoas comunicativas, extrovertidas, que são amigáveis, né? São pessoas que são muito disponíveis para os outros, né? Então, geralmente, eles são otimistas, alegres, são pessoas entusiasmadas e elas têm uma facilidade muito grande, assim, em motivar e conseguir influenciar as pessoas que estão em volta delas. Então, esse é o perfil aí do influente, né? O perfil marcante do influente. E depois a gente tem os estáveis, né? Os estáveis são aquelas pessoas, assim, que também, assim como o influente, eles são muito voltados para os relacionamentos, né? Interpessoais, ou seja, para pessoas também. Só que normalmente, eles são pessoas, assim, afáveis, compreensivas, são pessoas mais simpáticas, de fácil convivência, né? É muito fácil conviver com o influente. A gente já percebe que é aquela pessoa que está sempre... que se dá bem com todo mundo, né? Aquela pessoa que tem essa convivência muito fácil. Eles são muito compreensivos. Então, normalmente, assim, eles têm muita preocupação
com as necessidades do outro, né? Alheias. Tem muita empatia. E isso, inclusive, gera uma dificuldade para eles dizerem não, por exemplo, né? Mas eles são muito bons ouvintes e são pessoas muito pacientes, né? E aí a gente vai ter o analista. Só a gente assim, né? Eu Só tenho dá uma erguida certeza na absoluta sobrancelha. que todo mundo que eu tô vendo só as nossas expressões aqui, né? E é tão engraçado que a gente Já vai fazendo tipo assim, autoanálise. ixi, essa daqui sou eu. Nossa, eu acho que aquela ali é aquela pessoa. Não, essa daqui é a minha mãe. Aquela ali é muito maravilhoso isso, A Dai. gente vai Que você tá identificando, né? compartilhando com a gente. Nossa, é muito legal. Principalmente nos nossos, as pessoas próximas, né? Poxa, esse aqui é totalmente Relacionamentos, né? fulano, né? Ah, Totalmente fulano, esse aqui é totalmente ciclano, e assim vai, a gente vai aham. entendendo, né? Mas o legal mesmo é quando a gente conhece mais a fundo a porcentagem, porque daí a gente vê que hora a gente é dominante. Aí tem coisas que a gente fala, não, mas eu também tenho um pouquinho desse perfil aí. Interessante isso. Então, nas proporções, a gente vai, quando a gente faz o relatório completo, é muito interessante, porque quando vem essa, né, na devida proporção, a gente consegue, parece que a pessoa fala assim para mim, nossa, tu está me descrevendo completamente, é isso mesmo, sou bem assim mesmo. Então é muito interessante, né? E por fim, a gente tem então o analítico, que o próprio nome diz, é uma pessoa extremamente analítica, né? São pessoas assim lógicas, que são muito racionais, né? Elas pensam de forma bem sistemática mesmo. E elas se baseiam muito nos fatos para tomarem as próprias decisões dela, né? Então, eles buscam sempre... Não falei nada. Eu também não falei nada, Thali. Ai, meu Deus, E eu aí, vou te Thali, me imitar conta se isso. é assim, ó. Busca sempre certeza e exatidão para tomar as decisões, né? Então, normalmente também são pessoas mais discretas, mais caladas, mais retraídas, né? Então, isso seria o quê? Um autoanalítico, um analítico puro, digamos assim. São pessoas que também demonstram mais essa introspecção também, né? E como eu falei antes, né? A gente sabe que, a gente estava falando aqui, eu já vejo fulano, eu já vejo ciclano. Só que a gente sabe que ninguém... É muito raro, né? Ter uma pessoa... Aliás, raro não. Ninguém é 100% um perfil. Mas ter uma porcentagem muito alta de um perfil só também é algo mais raro, né? A gente vai sempre ter um predominante, né? E aí depois a gente vai ter, nas proporções, os demais perfis também. Então, não é comum, né? A pessoa fala assim, eu sou totalmente dominante. Não é, mas existe aí as porcentagens, pessoas que vão ser menos, né? Aí tem pessoas que às vezes não têm nada de dominante e às vezes elas querem desenvolver mais isso porque elas são muito analíticas, não, estáveis, que é o oposto do dominante. Então essa pessoa fala, poxa, mas eu queria ser mais como o dominante, né? Porque como gestor de uma empresa, né? Você falando um pouquinho do afável, né? Que é o S. O S é o estável. O estável, não é o afável. Às vezes ele ser muito, muito estável e não saber dizer não, isso prejudica muito o negócio. Mas também ele ser muito dominante, querer todas as coisas do mesmo jeito. Então, é muito legal essa análise e você contar um pouco, só um pouquinho. Ela tá só dando uma pincelada para a gente sobre o entendimento de cada perfil, porque como isso traz um conhecimento para tomar decisões do negócio, né? E eu vejo que dentro dos nossos bons gestores, a importância disso para você realmente ter como lidar com as outras pessoas, né? Com os clientes, com os seus colaboradores, porque você se conhece, e aí você começa a entender, pelo que você está dizendo, Dar, que por que as pessoas se comportam também daquela maneira. Exatamente. Né? Que ela não é chata, por exemplo. Eu já escutei, às vezes, em alguns treinamentos. Mas aquela pessoa é chata. Não, ela é diferente de você, ela tem um perfil comportamental diferente de você. Então aquilo te causa uma estranheza, mas com certeza ela tem muito para te ensinar. E como é importante manter o equilíbrio também, porque se conhecer é claro que é a primeira e mais importante missão de ser um gestor. Eu acho que quando você envolve mais pessoas, não é só sobre sua vida o que influencia, é sobre todos que estão à sua volta. Saber se conhecer é primordial, sem sombra de dúvida, mas manter o equilíbrio também para saber os momentos corretos de utilizar
em cada situação, porque realmente, como todos eles estão envolvidos em emoções e sentimentos e, né, tudo que a gente entende que são coisas que não tem como a gente controlar, às vezes a gente tenta, cria as estratégias, mas no momento que a gente vive que a gente vai saber se a gente está conseguindo se controlar ou não. Se conhecendo já é um ótimo passo para manter esse equilíbrio e agir no momento certo, de acordo com o perfil, não só o seu. Por isso que quando está fazendo esse jogo, né, vamos dizer assim, a gente começa a brincar, né? Ó, esse momento não é o momento de eu falar com essa pessoa. Eu preciso me reservar porque eu vou criar um estresse. Porque eu tenho que conhecer o outro para eu também saber como eu sou, porque vai dar atrito. Porque se a pessoa é de um jeito e eu sei que eu sou desse jeito, alguma coisa não vai dar certo. Então, saber usar estrategicamente, com certeza, é o que trará o sucesso dessa comunicação para poder ter um bom ambiente, um relacionamento amigável, assim, estável entre os colaboradores e parceiros. É muito importante levar isso para o campo empresarial, porque traz realmente Com os muitos clientes também, benefícios né, e Thalissa? vantagens. E com os clientes, Consciência, né? sim, sem dúvida. Porque são Agir pessoas. conscientemente. Agir conscientemente. Muito legal, Dai. E Sobre um Muito bom. pouquinho dos perfis, a gente não vai falar muito, porque depois a gente vai ter mais lives aprofundando nesse assunto muito interessante. Então não conta tudo, tá, Dai? Por favor. pode deixar, vamos Mas a deixar gente para quer saber, próximos assim, né? capítulos. Tem muita coisa. A gente vai ter várias lives, porque é algo muito que eu e a Thalissa realmente acha muito importante. E aí, como pensando um pouquinho na parte de gestor, né? Sobre um pouquinho do que a gente falou, como que eles poderiam trabalhar a partir da análise deles, cada perfil. Vamos falar um pouquinho da pessoa dentro do negócio, da área da beleza. Existe aí, dentro do perfil, de cada perfil, né? Existe aí o perfil altamente dominante para líder, né? Altamente estável. E todos eles, né? A gente fala assim, mas que legal, o dominante é um líder nato, então é o perfil ideal. Não existe um perfil ideal, porque todos eles vão ter aí os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria, como vocês mesmos falaram ali, né? Mas às vezes ser tão dominante também pode trazer aí, ou como estável também, pode trazer aí alguns problemas para esse gestor. E com certeza tem, né? Então, quando a gente fala que esse gestor precisa se conhecer primeiro, isso realmente é primordial, só que a partir do momento que ele se conhece, porque ele conhece qual que é o perfil dele, e ele sabe quais são esses 4 perfis, ele também consegue identificar no colaborador dele. Então, imagina que esse gestor, ele precisa de uma pessoa ali na área de vendas, e ele está de frente para um analítico, que é uma pessoa extremamente voltada para números, para realmente para um pensamento mais sistemático, né? Uma pessoa que é mais retraída muitas vezes, para colocar essa pessoa no setor de vendas, se ele não conhece o perfil. Então, não existe essa possibilidade, porque aquela pessoa ela não tem vai perfil para se vendas. desenvolver. Exatamente. E por mais que a pessoa se esforce, que era o que aconteceu comigo lá atrás, como eu falei para vocês, que eu estava ali me esforçando, mas era tão pesado fazer aquilo, por quê? Gente, não é o perfil, né? Então, essa pessoa, ela não é adequada para aquele cargo, mas de repente, lá para o financeiro dele, é a pessoa ideal. Entende? Porque essa pessoa é muito boa com números, né? Com relatórios, com planilhas. Então, ela não vai deixar passar nada porque é uma pessoa que é mais detalhista, entende? Então, o gestor conhecer isso também é muito rico para o negócio dele, porque muitas vezes ele vai estar colocando pessoas em posições erradas dentro da empresa, porque não é o perfil dela, né? Então, isso é importante para o gestor. Assim como também muito rico ele melhorar isso. E ele melhorar a comunicação E dele existe com essas pessoas também. algo também nessa entrevista inicial, desse momento de contratação, já alguma coisa que você possa trazer aí de expertise, desse tempo todo atendendo também donos de empresas, o que você recomendaria nesse momento inicial, desse primeiro contato? Por exemplo, uma pessoa que chega para fazer uma entrevista e nunca eu vi essa pessoa. Qual que é a primeira, vamos dizer, recomendação dessa análise que a pessoa tem que fazer? Só para a gente exemplificar o que a gente está dizendo aqui. Na análise
de perfil, existem ali análises mais rasas, digamos assim, e outras mais profundas, que traz, assim, um relatório muito completo do perfil da pessoa, né? Inclusive com linguagens de amor e tudo mais, né? Com a linguagem daquela pessoa. Então, num primeiro momento, quando é só uma entrevista, que a pessoa ainda está ali analisando outras opções, é interessante ele fazer uma análise mais superficial, que já vai trazer ali, numa medida, o perfil daquela pessoa. Né? Não vai aprofundar tanto, por exemplo, qual que são as aspirações daquela pessoa, né? Se realmente é uma pessoa que vai ser uma pessoa duradoura ali, que é uma pessoa que realmente está buscando aquilo para a vida dela, porém ele já vai entender se ela é uma pessoa, por exemplo, analítica, que vai servir muito mais para um financeiro ou para um cargo assim que exija mais dessa análise, né, que essa pessoa traz, do que, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil aí mais influente, que é muito mais voltado para vendas, por exemplo, entende? E a combinação dos perfis também. Quando eu tenho aí um influente dominante, essa pessoa vai estraçalhar nas vendas, entende? Porque ela tem foco no resultado, que é o que o dominante tem, mas ela também tem aquela influência, né? Sabe lidar e influenciar pessoas, entende? Isso aí é uma combinação perfeita, né? Mais ou menos você está querendo dizer, né? Como que você vai, exemplo, você colocar uma pessoa para ser estoquista, né? Que é extremamente, precisa de organização, você colocar uma pessoa que é o dominante, que é mais expansão, né? Que é mais aquela pessoa que vai querer Dá fazer. pânico na pessoa Vai ficar dar presa pânico, ali. você manda ela ficar num estoque, né? Guardadinho ali na. Olha, já até me arrepiou, entendeu? De ficar ali no quadradinho. Olha a Dani Né? revelando o seu perfil, gente. Entendeu? Gente, isso é muito legal. Então, assim, mais uma mega contribuição sobre na contratação, você já ter um pouco dessa experiência de cada perfil, né? Para se autoanalisando, óbvio, mas você saber e colocar cada. Porque, como você disse, né, Dai, não existe o perfil ideal, existe o cargo ideal para o perfil, vamos falar assim, né? Exatamente. Muito legal, muito. Nossa, e essa. A contribuição da Thalissa com essa pergunta foi muito legal. E sabe uma Falando. coisa que acontece muito, assim, que a gente percebe quando a pessoa, antes, né, de saber o seu perfil e depois, a questão da comunicação, né? Por exemplo, uma pessoa dominante, ela é muito mais veloz, então ela não tem paciência com aquela pessoa que é mais, que tem aquele perfil, né, mais estável, e é mais calminho, o estável é mais devagar, né? Porque ele é mais calmo, ele faz as coisas com mais calma. Então, o dominante, ele normalmente não tem essa paciência. E depois que a pessoa entende o perfil, ela consegue olhar para aquele colaborador dele que é mais calminho e entender, não, tudo bem, mas ele está fazendo bem feito. Ele não precisa fazer como eu faço, que é tudo rápido, né? E muitas vezes eu deixo passar alguma coisa. Que ele até me O que acalma. importa é o resultado, não o meio. Exatamente. Cada um faz da sua forma, desde que entrega o que precisa ser feito, né? Exatamente. E ele começa a perceber essas diferenças, o que é muito importante, e respeitar essas diferenças, né? Já teve clientes meus que antes, né, do perfil era extremamente rígido com esse tipo de coisa, e depois ele falou, não, nossa, isso me ajudou a entender muito essa questão, né, de cada um tem o seu tempo, como eu entendi isso. E o contrário, né? Então, também é verdadeiro. O profissional que está buscando uma recolocação ou um novo cargo, um emprego novo, vamos dizer assim, precisa se conhecer para ele entender realmente o que ele quer, porque senão é a pessoa que não para em lugar nenhum, fica pulando de galho em galho porque não se encontra, né? Não é isso que eu gostaria, não é isso que eu queria, porque também não sabe nem se conhece para poder entender o que ela quer para a vida dela. E como que a partir do momento que ela se conhece também, ela vai se conectar com algo que faça sentido. E o inverso, então, também, né? A pessoa ir mais preparada para poder entrar no mercado de trabalho, para procurar uma profissão, procurar algo que possa realmente fazer sentido dessa conexão entre pessoal e profissional. Os dois lados são importantíssimos ter essa avaliação. Muito exatamente. Realmente. Vamos então falar um pouquinho mais aprofundado então de cada perfil. Você já comentou algumas coisas, mas eu quero saber um pouquinho sobre pontos positivos, não fala tudo também, Dai, de cada perfil e pontos de melhoras que nossos gestores podem trabalhar se autoanalisando. Então, aqui, o dominante, né? Vamos começar pelo D.
O dominante, ele tem esse ponto forte de ser um líder nato, né? Então, ele tem muita facilidade e naturalidade para lidar com isso. Comandar pessoas, eles têm muita autoconfiança para isso. Eles não têm nenhum tipo de problema em se posicionar de uma forma firme, né? Como muitas vezes precisa, diante dos desafios, enfim. E eles também são muito determinados, né? Eles são muito voltados para foco, para resultado, para prazos, para objetivo. Então, isso realmente é um ponto muito positivo do dominante. Só que o que é o ponto de melhoria deles? Eles podem agir muitas vezes de uma forma mais intimidadora com os funcionários, né? E até agressiva muitas vezes, como eu falei, já tive clientes que eram assim, né? Muito agressivos. Eles são muito impacientes, então eles aí vem tudo junto, né? Aí a impaciência vai trazer uma comunicação mais agressiva, e isso é muito intimidador, principalmente se ele estiver lidando com uma pessoa mais estável. Então, são pontos de melhoria. Eles podem ser muito nervosos, muito rígidos. Esses são os pontos de melhoria aí eu trouxe principalmente no foco de um líder, né? Como a gente está aí falando com muitos gestores, para um gestor, esse seria um ponto de melhoria para quem é mais dominante. Para quem é mais influente, né? O influente, ele tem essa naturalidade para conseguir influenciar, né? Como o próprio nome diz, pessoas. Então, ele consegue dar muita motivação. Então, um líder em vendas, por exemplo, ele tem que ser influente, porque ele vai trazer essa motivação, ele é muito dinâmico, descontraído. Então, ele vai trazer uma liderança que inclusive, se preocupa muito com o diálogo ali entre os colaboradores, se preocupa com ter uma conexão entre a equipe, né? Ele gosta de aproximar o grupo. Então, é muito importante ter um líder influente. Só que o que ele às vezes vai pecar, e aí seria um ponto de melhoria para ele, né? Ele pode passar muitas vezes uma imagem de falar muito e agir pouco. Entende? Uma pessoa muito amigável e tal, e muitas vezes ele fala, mas não age, né? Que é o oposto. É o verdadeiro oba-oba? Oba-oba, é isso. Muitas vezes ele pode passar essa imagem, né, para os Qualquer que seja. E faltar um pouquinho, às vezes, daquela atitude mais enérgica que às vezes precisa, né? E aí, esse influente também, ele tem muita dificuldade com questões de relatórios, né, de dados. Então, às vezes, ele pode ser um pouquinho, deixar um pouquinho a desejar quando ele precisa analisar esse tipo de dados, né, relatórios, ou seja, questões mais gerenciais mesmo, né? Então, isso seria um ponto de melhoria. E é tão importante para a gestão do negócio também, né? Exatamente. E o influente, ele tem bastante dificuldade. Ele é o oposto ele é o oposto do analítico, exatamente. E aí, a gente tem aí o estável, né? Aí a gente pensa assim, nossa, mas o estável não é aquele bonzinho? Como que seria, né, um gestor estável? Então, seria uma liderança, assim, mais pautada em orientações e consenso. Então, eles são bons ouvintes, né? São líderes pacientes, eles são bem conservadores e muito planejadores. Eles planejam bastante. Eles normalmente são bem abertos a opiniões, né? Então, dos liderados. Então, isso é algo bom, olhando do ponto de vista dos liderados, né? Então, eles têm... É mais difícil para eles serem autoritários e impulsivos. Então, normalmente, eles não vão reagir como muitas vezes o dominante pode reagir, daquela forma mais autoritária, do meu jeito e deu. Eles não vão ter esse tipo de comportamento, porque eles gostam de uma liderança mais corporativa mesmo, mais seguida por orientações, né? Só que o que seria o ponto de melhoria dele? Acho até que vocês já vão saber me dizer aí. O que vocês acham, né? Ponto de melhoria. É não entrar, é não dizer não. Exatamente. Tá tudo bem, eu não vou entrar em conflito para não magoar, é isso? Exatamente. Aí o que acontece? Então pode faltar ali firmeza quando é necessário, né? Com comportamentos abusivos, né? De funcionários, muitas vezes, ali, de colaboradores. E aí, às vezes, demora muito para tomar atitudes de demitir alguém que não está sendo bom, né? Dentro da empresa. Ou então demora demais até para pensar numa contratação para fazer o negócio crescer. Seria isso? Exato, eles são mais rotineiros e previsíveis, né? Então, muitas vezes eles podem perder o controle ali da situação diante comportamentos mesmo abusivos que possa ter, né? Tanto até mesmo de fornecedores, enfim, de todo o sistema, né? Então, essa seria a melhoria aí do estável, né? E a gente tem o analítico, né?
O analítico é aquele líder que ele vai sempre liderar pelo controle e por ser muito específico. Então, eles são super disciplinados, muito disciplinados, né? São pessoas assim que se concentram muito nas atividades e tarefas, em desenvolver aquele trabalho deles. Então, são bem voltados para a atividade, para a tarefa, para cumprir prazos, né? São muito disciplinados nisso. Eles têm um raciocínio lógico muito estruturado. Então, eles conseguem ter essa visão, né, muito analítica, eles têm muito essa visão do negócio como um todo de forma bem analítica, né? Só que daí quais são os pontos de melhoria dele, né? Eles tendem a ser mais sérios, mais retraídos. Então, eles são aqueles gestores mais calados, que passam aquela imagem assim de ser distantes e frios, né? Então, e outra coisa também, eles são muito perfeccionistas, né? Então, eles tendem a ser muito presos, assim, a regras, métodos, né? E isso acaba, muitas vezes, engessando, né? A gente sabe que, muitas vezes, a gente tem que ter ali o jogo de cintura e isso acaba sendo uma característica que eles não possuem, porque eles ficam muito engessados ali a regras, né? E métodos. E eles querem seguir aquilo ali. E eles também têm muita dificuldade, Dani, de tomar decisões rápidas. Porque como eles querem precisar muito, né? São muito analíticos, aí vem essa dificuldade e a gente sabe que no negócio, muitas vezes, as decisões têm que ser rápidas, né? A gente precisa tomar decisão logo. Não é? Então, isso também é um ponto de melhoria para um analítico. Nossa, que delícia. Eu já tô, assim, louca de vontade de fazer análise de perfil comportamental para entender tudo mais sobre isso, até porque hoje eu também sou uma boa gestora, né? E nós temos a nossa empresa e, de fato, assim, eu me coloquei no lugar em alguns momentos e eu acho que isso que é o mais interessante, né? De você se colocar no lugar em alguns momentos, das atitudes que você teve naqueles momentos que não foram apropriadas para o negócio. Então, assim, trazer isso também, assim, é muito, muito delicioso a gente saber disso, né, Thalissa? Nossa, como que é importante, porque muda totalmente o impacto. A gente vai com mais cuidados, Sim, e até usando as analisando palavras mais, mais apropriadas, vamos dizer e assim. com cada pessoa, né? Porque realmente, assim, você ser mais enérgica, talvez com uma pessoa que é mais afável, magoa. E aí a gente, Agora. né? E aí, ou então ser muito devagar com uma pessoa que é enérgica, e aí, né, não acaba não entendendo muito, mas dentro do negócio. E dentro de um negócio da beleza, né, existe vários pontos aí que você falou que seriam de perfeito entendimento de cada perfil para realmente, né, quando eu estou ali como gestor, porque sabe, né, Dai, que aqui dentro do nosso perfil, dos nossos clientes, né, dos nossos bons gestores, os gestores também são muitas vezes o próprio colaborador. Então, Eu empresa, né? Eu sou empresa, porém eu também sou um dos colaboradores da minha empresa. Então, entender essa análise de perfil para atuar dessa forma, como líder e gestor, e depois, como eu vou pro lado de colaborador, né? Eu também ter algumas mudanças, né? Eu não sei se isso é possível, Dai. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, de ter esse jogo de cintura, como Para dois poder cumprir dentro papéis, do mesmo negócio. tendo mesmo tendo o mesmo perfil comportamental? Existe aí, porque por mais que ele esteja lá no papel de colaborador nesse momento, né, ele ainda assim, ele sabe que ele é o gestor, ele ainda assim tem a visão, né, do gestor da empresa, ele vai se preocupar com a gestão da empresa. A grande questão aí é separar, né, saber separar, a hora eu sou colega, a hora eu sou, né, o gestor aqui, o líder desse povo aqui, né, então é o equilíbrio, né. Então, eu sempre digo assim, tudo é o equilíbrio. E aqui, quando a gente fala de cada perfil, a gente está falando do perfil puro. Como eu falei antes, não existe uma pessoa com perfil puro. E também não existe o perfil ideal, né? Porque eu preferia ser dominante porque o dominante é melhor do que o estável. Não existe isso, porque cada perfil tem aí suas características. Quer ver um exemplo? Cada perfil tem a sua característica e nenhum perfil pode deixar de ter sucesso ou não, né? Tem um exemplo de duas pessoas, deixa eu trazer aqui um exemplo prático para vocês. Steve Jobs e Bill Gates. Ambos tiveram sucesso, né, em tecnologia. Muito sucesso, muito né? sucesso, né? Steve Jobs é extremamente dominante.
Bill Gates extremamente analítico. São líderes, né, gestores completamente diferentes, né, perfis muito diferentes. Então, e mesmo assim alcançaram o sucesso. Então a gente sabe que não existe um perfil ideal, existe o seu perfil e você conhecer ele, trabalhar ele é que é o importante. Por exemplo, se eu sou muito analítico e eu vejo lá os meus pontos de melhoria, né, aqueles pontos que seriam os meus pontos fracos, o que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver, e o relatório traz isso, né? A gente faz aí a devolutiva, e na devolutiva a gente mostra com clareza quais são os pontos que ele tem que melhorar. Quando ele vai em busca de melhorar esses pontos aí, que são pontos que ele tem um pouquinho mais de dificuldade, ele vai conseguir trazer esse equilíbrio para ele, né? Para a gestão dele. Então, isso que é importante a gente entender, né? Ai, que delícia. Meu Deus, a gente ficaria aqui até 10 horas, para mim, até 10 horas da noite falando sobre isso, que é algo que Sem eu dúvida. amo Meninas, de qual que vocês saber. acham aí? Qual que vocês acham que é o meu perfil aí, predominante? Nossa, que difícil! Eu acho você extremamente afável, amável, carinhosa, sabe? Toda, nossa, em Sábio. tudo. Tanto que o dia que eu te conheci, você me conquistou por isso, né? De dar um chocolatinho sem nada, sabe? Isso para mim foi. Falei, gente, que lindo isso nessa pessoa. Eu acho, não sei você, Thali. Você, Thali, o que você acha? Eu acho que você, pelo seu, analisando não só o nosso contato, né, de conversar, eu acho que por olhar para você, eu acho que é influente, porque você comunica com os seus gestos, com o seu sorriso, com as suas, você quer agradar, você quer ser agradável. Eu acho que é tudo isso para cativar e trazer essa confiança que você busca em poder se expressar. Eu acredito, não sei. Gente, eu sou 70%. Meu perfil, olha que forte, né? Meu perfil é 73% influente e estável. Influente é 42%. Olha, então acertamos, Jura? Thalita. Chegou. Olha, E então, 31% bom, a é gente estável. aprendeu certinho. Aham, olha que E legal. 31% estável. Então, imagina, gente, como lá atrás eu estava num local extremamente Meu errado, porque eu sou Deus, que era completamente voltada para totalmente pessoas. analítico, né? Que era totalmente analítico. Isso, Nossa. exatamente. E o meu Ai, analítico é o mais baixo que eu tenho. olha, que loucura. Engraçado, até porque era com a área que você estava, realmente não estava dando, porque finanças, né? Eu digo por Exatamente. experiência própria. Porque assim, realmente é lidar com os números, porque a gente entende que realmente precisa de um outro posicionamento. Mas o que me encantou de tudo isso é você realmente nesse processo de autoconhecimento, como você acha, acredita, dentro do que você estuda, que as pessoas podem fazer uma estratégia para potencializar o seu perfil e não às vezes, porque eu acredito muito quando a gente é bom em alguma coisa, a gente tem que realmente aproveitar para potencializar, porque a nossa energia dispersada para trazer o que não é bom ao equilíbrio, eu acho que é um desgaste muito grande, principalmente de esforço e emocional. E eu acredito assim, pela sua recomendação como especialista, o que você poderia dizer de algo que possa ser uma estratégia para aquela pessoa daquele perfil utilizar dentro da gestão do seu negócio, para que ela possa, olha, nós, né, nós somos 3 pessoas aqui, cada uma com um perfil dominante, vamos dizer assim, que domina, né, um dominante, um influente e um analítico. E nós temos assim, como a gente usa estrategicamente esse perfil, dê alguma recomendação para que esse gestor, ao se conhecer, o que ele faz com essa informação? O que de cara assim você já recomendaria para ele ir buscar e se aprofundar mais para desenvolver e potencializar ainda mais aquilo que ele é bom? O primeiro de tudo, né, Thali, é realmente ele conhecer a fundo esse perfil. Como eu falei para vocês, vocês deram um palpite aí, mas assim como vocês deram um palpite por me conhecer, e mesmo a gente se conhecendo, a gente vai dar palpite também no nosso perfil, mas conhecer profundamente é diferente. Porque daí a gente fala assim, não, eu me vejo como, sei lá, analítico, mas eu também tenho um pouquinho de influente, então deixa eu usar esse influente também a meu favor, né? Exato. E muitas vezes a gente se limita por acreditar como eu atrás, né? Então, eu me limitava porque eu não entendia, né, que eu tinha esse perfil voltado para pessoas.
eu não conseguia me ver. Gente, eu nunca me vi trabalhando com pessoas assim, nunca. Olha, que E loucura. então, um primeiro ponto seria você realmente conhecer a fundo. Quando você conhece a fundo, o que você faz com essa informação? Você vai buscar meios de desenvolver melhor aquele teu perfil. Então, por exemplo, assim, esse gestor descobre que ele é muito bom com pessoas. Então, desenvolva a equipe. Vai lá você mesmo, em vez de falar assim, nossa, vou contratar uma pessoa para motivar, mas ele é um auto-influente, gente, ele mesmo pode motivar a equipe dele, né? Porque ele tem isso nato nele. Então, ele se conhecendo, entendendo o perfil dele, ele mesmo vai saber como que ele vai usar isso a favor dele. Porque, como eu falei, né? Você é mais influente e está contratando pessoas para fazer a gestão do teu negócio, porque tá lá perdendo tempo com planilha, sabe? Quando muitas vezes você pode ali contratar como é que fala? FPO, né? Para fazer ali o PO, como é que fala, gente? A pessoa lá que organiza. Ele pode contratar e aí só vai fazendo ali, né? Claro, as conferências e tudo mais. Mas às vezes ele não precisa perder o tempo dele naquilo. Ele pode perder o tempo dele em algo que ele goste mais de fazer, que ele tem mais o perfil para fazer, e aí aquilo que ele já tem um pouquinho mais de dificuldade, contratar pessoas. Contrate alguém que seja especialista. Exatamente. Nossa, muito legal. E trazendo para a nossa realidade, aconteceu isso exatamente em uma cliente nossa, em nossa mentorada, né, Thalissa? Sim. Ela tinha um perfil e para ela era muito difícil ela lidar com planilhas. A gente falou, e isso porque a gente nem sabia dessa nossa conversa. Vamos contratar alguém para fazer isso. Exato. E foque para dar resultado no teu negócio, naquilo que de fato você é boa. 80-20, e o negócio tá voando, né? E foi bem legal esse então disso que me recordei agora é a dificuldade em delegar também. Quando você não consegue soltar aquilo por também estar tão intrínseco em você que você acha que a outra pessoa não vai fazer tão bem como você, e aí você não consegue soltar aquilo. Então, o contrário também é verdadeiro, né? Então, a gente tem que entender. O que não é bom, já delega para alguém e realmente segura que você é bom, mas também trabalhe isso para que você possa realmente usar estrategicamente a seu favor. Que eu acho que é o grande segredo de tudo. Senão a gente quer abraçar tudo e se sobrecarrega no dia a dia. E essa não é a questão aqui, é trabalhar de uma forma mais leve, se conhecendo melhor. Essa característica de não delegar é muito comum dos dominantes e dos analíticos. É bem comum Querer que fazer eles gostam mais do tudo controle. porque não confia, né? A pessoa Exato. acha, nossa, será que fulano vai fazer tão bem como eu faço? E aí não consegue soltar. É uma dificuldade que a gente encontra. Todos os gestores que iniciam um negócio, um dia foram bons em alguma coisa. Se eu sou bom em fazer comida, eu quero abrir um restaurante. Então, antes de abrir o restaurante e empreender, ele era um bom cozinheiro. A mesma coisa o cabeleireiro. Antes dele ter um salão de cabeleireiro, ele era um cabeleireiro apenas. Então, todos passam por esse processo. E isso que é muito interessante. Quando você fala, a gente já vai associando os nossos cases aqui do dia a dia, né? Tem vários insights, né? Muito. Dá pra gente também no nosso negócio, né, Dani, agir mais estrategicamente com os nossos clientes. Por isso que é tão importante fazer essa avaliação e porque a gente tem você aqui para nos ajudar e também direcionar os nossos bons gestores que a partir de agora vão contar com a sua maravilhosa expertise em poder também trazer essa clareza para eles se autoconhecerem e nos auxiliar no nosso processo também de mentoria, que vai facilitar bastante a nossa vida, né, amiga? Estamos juntas, é isso mesmo. Muito legal, vários insights, mas não vamos nos alongar, que a gente na semana que vem teremos outra live para a gente entrar um pouquinho mais a fundo nesse negócio. Mas antes de terminarmos, eu quero saber dessa tua mentoria mais, porque eu adorei toda a nossa conversa e tô louca para já querer ser sua mentorada também. Então, meninas, a minha mentoria, né, como eu falei antes, eu acho que não sei se foi nesse vídeo ou no anterior, né, porque a gente entrou 3 vezes aqui, mas eu trago um pouco ali, né, da minha experiência em consultório, que eu trabalho muito com as emoções, né, trago isso, então, fazendo com que essa mulher consiga entender como é que funciona as nossas emoções, porque, na verdade, gente, o que se fala muito, né, que o ser humano é um ser racional que sente emoções. Mas eu costumo dizer que
dizer, né, e comprovar isso, que nós somos seres emocionais que têm capacidade de raciocinar. Porque, no fim das contas, as nossas emoções é que fazem com que a gente tome as nossas decisões, né? As nossas decisões são muito pautadas nas nossas emoções. Então, eu trago toda essa clareza, né? Então, na mentoria, eu trago essa clareza e tudo que eu trabalho em consultório também. Trago isso, a pessoa daí entende aí quais são as emoções que acabam afetando a vida dela, que acabam travando muitas vezes, né, a vida dessa pessoa. E aí, junto também com toda essa questão de comportamento, né? E entender com clareza como que os nossos comportamentos, nossos hábitos acabam também influenciando. Eu alinho esses dois pilares aí, né? E a gente constrói ali, e é em grupo, né, meninas? É uma mentoria em grupo. A gente constrói aí inteligência emocional, né? Então, através da inteligência emocional, a gente consegue construir uma mulher forte que tenha aí o controle da sua própria vida, que é a proposta da mentoria, né? Trazer controle, ser protagonista da sua vida. Então, a mentoria é isso. Em breve, quem tiver interesse pode ir lá no meu Instagram e ir me acompanhando, que em breve eu vou estar Eu divulgando aí tenho. pra Já vamos fazer uma lista de espera Já aqui, hein? vamos fazer uma lista de espera, porque assim, ó, e já vou mandar para várias pessoas que eu acho que precisa. Pode, Dai? É Os importante a gente nossos bons desenvolver, né? gestores já vão ter esse benefício É. no book de gestão. Tem preferência na lista, né, menina? Referência, lista número 1. Isso, exatamente. Muito legal. Depois a gente quer saber mais, tá, sobre isso. A gente quer compartilhar mais, porque a gente acredita que, de fato, essa inteligência emocional faz toda a diferença no negócio. Nós, como somos voltadas, né, nós somos focadas em resultados e produtividade do negócio dos nossos bons gestores, mas sobre atuar com essa inteligência emocional vai trazer muito mais vantagens ainda, né? Então a gente quer saber mais. Então estamos muito, muito, muito felizes por você estar aqui. Na Obrigada, próxima menina. quinta-feira teremos mais uma live com você, falando mais um pouquinho sobre tudo isso e esse processo que você cria, né? Esse processo que você desenvolve entre analisar e desenvolver, né, Dai? Porque não adianta só analisar. Você E tem Exatamente. que não saber o que entender para poder, fazer, saber o né, que fazer. aqui, a dominante falando, para sair do lugar. Isso aí, amiga, isso aí. Ai, muito obrigada, minha Muito querida. Foi bom. uma honra você estar aqui, sabe? Eu me sinto muito lisonjeada por ter te conhecido. Deus é muito bom para mim colocar pessoas como você na minha vida Obrigada, e, Dani. consequentemente, no nosso negócio. Sem dúvida, foi um aprendizado aqui. Por mais que a gente olha, às vezes a gente consegue se conectar com um assunto ou outro, mas falar explanado, assim, a gente nunca tinha parado É para falar sobre diferente. isso. Foi muito aprendizado que eu vou trazer para minha vida, para minhas decisões. Tenho certeza que influencia também pelo seu perfil. A gente querer se conhecer, querer estar realmente Conectado. atento a tudo que está ao nosso redor para aproveitar as melhores oportunidades que surgem. Porque quantas vezes a gente não aproveita por ter essa insegurança, por não se conhecer, por não ter a confiança de fazer algo ou deixar de fazer. Porque eu digo fazer e não fazer, ambos têm consequência. De ir sem preparo e de ficar parado também sem fazer nada. É Então, verdade. foi muito assim, trouxe para nós essa visão, com certeza aplicável totalmente nos negócios, essa jornada do empreendedorismo, principalmente nessa área da beleza, que a beleza realmente vem de dentro. Eu acho que esse conhecimento que a gente, a partir disso, transborda aquilo que a gente realmente é, que é isso que conecta as pessoas e é isso tudo que a gente busca aqui no book de gestão, trazer para os nossos bons gestores, para os nossos aliados e nós todos aqui, na nossa vida pessoal, na nossa família, nos nossos amigos, usar esses pontos positivos e os de melhora ao nosso favor. Agradeço muito o nosso bate-papo, foi maravilhoso. Menina, E já eu. estou ansiosa para o Para a próximo. próxima. Já vou fazer mais um monte de perguntas Aham. aqui. Meninas, eu agradeço mais uma vez o convite de vocês. Eu me sinto bem honrada mesmo de fazer parte aqui com vocês. E quem aí estiver assistindo,
quer saber mais, então, ó, não perde aí os próximos capítulos, né? As próximas lives aí, que a gente vai trazer muito mais conteúdo, né? Para agregar aí para o book de gestão, para os aliados que a gente tem aí. Então, não percam e obrigada mais uma vez, viu, meninas? Obrigada a você, beijo. foi um prazer. Uma boa noite. Um beijo, boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Ó, já saíram? Já, né? Ia tirar uma foto.